had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Vai chegando o fim do ano e eu me pego pensando nos simbolismos disso tudo. Eu meio que me amarro nesse ritualismo todo, sabe? Nem quero entrar num papo ecumênico de natureza nenhuma, mas eu acho que é bem maneiro pensar que a gente vai celebrar o raiar de um novo ano. De certa forma, tudo se renova. É uma temporada nova pro seu time de futebol. Outra expectativa para mais um dia do seu aniversário. Um planejamento atualizado para mais uma viagem sua. Em um feriado que, se tudo der certo, não vai cair no domingo. Ou seja, é meio que um soft reset. Eu digo soft reset porque eu sei que na prática pouquíssima coisa realmente muda. A real é que fica meio que na mesma, né? A gente celebra a passagem de ano abraçado com as pessoas queridas e na segunda-feira seguinte já tá lá todo mundo batendo ponto de novo, começa tudo de novo igual. Mas, de novo, eu curto muito esse momento. É sempre marcante pra mim olhar pras estrelas depois do relógio bater meia-noite e pensar, lá vamos nós de novo. Eu não sou desses que fazem promessa ou propósito de ano novo. Eu acho que eu costumo só curtir o momento. Eu acho que eu não olho tanto pra frente pro ano que vem. Sei lá, eu meio que só abro os braços e permito que o futuro venha ao meu encontro. Ao invés disso, eu fico olhando o tempo pelo retrovisor. Eu gosto muito de olhar para o céu como quem olha para uma tela de cinema, em que estão passando os momentos mais memoráveis do ano que tá para acabar. Eu tento pela última vez sentir todas aquelas coisas, em uma temperatura parecida com a que tinham quando aconteceram, porque eu sei que o tempo é implacável e vai distanciar todos esses sentimentos, separando-os dos momentos em que surgiram. Talvez até um tanto inconscientemente tento aprender mais uma vez com aquela trajetória. Olhando inclusive para as partes que não me dão orgulho, tentando fazer com que aquelas memórias virem repertório, para que eu não volte a cometer erros parecidos com os que eu já cometi, mas também olhando com orgulho para essa reta final, entendendo que aos trancos e barrancos, com as partes boas e as ruins, eu cheguei ao final dessa corrida, sobrevivi a mais um ano. Claro, faço isso enchendo a pança de sopa de lentilha e tomando um vinhozinho na companhia de pessoas queridas. E às vezes me esqueço de refletir por estar embriagado. Não só, mas também de boas risadas e de conversas que me afogam. Feliz Ano Novo, eu acho. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça estou sozinho, mas celebrando um novo ano que vem por aí. Esse programa pode ser ouvido em qualquer agregador de podcast, mas você também pode consumi-lo em vídeo se você assistir através do Spotify. Então aproveita que tá aí nesse ano novo, nesse recessinho, e vem com a gente consumir esse episódio deliciosamente em vídeo, vendo a minha pequena cara aqui, na verdade minha grande cara, porque minha cabeça tem um tamanho considerável, né? Bom, hoje eu vou falar sobre o Réveillon e sobre esse sentimento de ano novo, sentimento de virada de chave. Confesso pra vocês que eu entendo quem não se empolga e quem diz, é só mais um ano e tal, só mais um dia. Mas eu acho muito legal, eu acho que o ser humano ele é ritualístico em várias maneiras, em vários aspectos, de várias naturezas. Independente da fé e da espiritualidade de cada um, ou da ausência de fé, eu acho que é interessante celebrar, né, marcos. Eu falei aqui num programa anterior, alguns meses atrás, que eu gravei com o GG Daltoso, meu querido amigo, ex-colega de trabalho, que eu falei sobre celebrar as pequenas coisas. E eu acho que qualquer desculpa que a gente tiver pra estar junto com quem a gente ama, pra poder compartilhar com quem a gente ama momentos da vida, é uma escolha correta, uma escolha válida, uma escolha incrível, tá?
eu tenho muito a celebrar nessa virada de ano e também muito a aprender olhando para trás. Esse ano foi um ano complicado para mim, muito complicado e muito difícil, e acho que vale a pena me expor um pouco aqui, abrir um pouco meu coração com vocês. Falei um pouco disso no Pensamento Extrusivo da semana passada, se você não escutou, fica à vontade, em que eu falei sobre o recesso e sobre a necessidade de parar. Mas isso não é o foco do programa de hoje. O foco de hoje é falar sobre esse ano que passou e olhar o tempo pelo retrovisor. Meu programa de ano novo, ele não fala sobre o futuro, fala muito menos sobre o futuro e fala muito mais sobre o passado. Refletir sobre tudo que a gente viveu esse ano, porque eu acho que o futuro ele tem um grau de imprevisibilidade que a gente não consegue controlar, né? A respeito, inclusive, da nossa própria existência, da nossa própria vida e de ninguém saber como a gente vai estar de saúde no ano que vem e tal. Por mais que a gente se cuide, se prepare, e a importância de se preparar e de se cuidar. Obviamente, eu nunca vou tirar isso. 2025 foi um ano em que eu acho que a palavra que vem na minha cabeça para resumir é independência, né? Foi a minha luta nesse ano todo para me entender independente, principalmente profissionalmente, né? Acho que desde 2023, né, que foi o grande ponto de virada da minha vida e que me fez trabalhar exclusivamente com a produção de conteúdo, eu dependi muito, né, dos projetos, em especial com o Jovem Nerd, e obviamente que eu sou muito grato e sigo com projetos lá dentro e tal, com a live, eu não tenho nada pra dizer sobre isso, mas 2025 foi o ano que eu aprendi que, cara, tá na minha mão, né? É meio que me entender como artista também, porque inclusive a comédia veio muito a calhar nesse ano, voltando com mais força do que ano passado e me permitindo algumas experiências bem especiais, inclusive a mais recente em Curitiba, e também o convite do Em Pé na Rede e tudo mais que rolou esse ano. Mas eu comecei o ano ainda pensando muito que de uma forma conservadora, né? Eu não tinha muita confiança, para ser honesto, sobre o meu potencial de ficar trabalhando com isso. Sempre convivi muito com o medo da minha vida anterior e de eu ter que voltar para ela. Isso não seria o pior dos cenários, tá? Inclusive, eu fiz as pazes com esse pensamento nesse semestre, talvez, com muita terapia também, com o meu processo terapêutico pessoal. Mas 2025 foi um ano em que, quando o Mal Acompanhado parou, eu sei que eu reciclo esse tema às vezes, mas é porque ele é um tema que é recorrente na minha cabeça e na minha terapia, porque eu depositava ali muita energia e muita esperança, né? O Mal Acompanhado, ele foi a continuidade do Vai Te Catar, que foi o projeto que mudou a minha vida, né? Então, quando eu passei a trabalhar só com isso, ter a segurança de uma empresa como o Jovem Nerd por trás de mim, olha lá ele, né? Mas a segurança de ter um grupo de criação de conteúdo em que eu confiasse tanto, me apoiando, e uma vez que temporariamente eu fiquei sem isso, obviamente que hoje em dia tem o projeto das lives e tudo, mas inclusive eu quero contar como chegou lá, e acho que a grande parte desse episódio é contando essa trajetória e usando o meu exemplo para te fazer refletir também. Espero que você reflita sobre o seu ano. Mas meu primeiro trimestre foi com o Mal Acompanhado ainda existindo, semanal, e foi muito abrupto, né? A pausa do Mal Acompanhado foi um negócio de uma semana. Na terça que a gente ia gravar, eu recebi a notícia, né? E eu falei muito disso aqui no programa lá, logo depois, enfim, quem ouve há muito tempo sabe disso, quem não quiser é só retomar. Tem o programa, acho que é 66, 68, não lembro exatamente qual é o número dele, mas tá aí, é o programa de 31 de março, por aí, tá? É perto dessa data. E é engraçado porque o Mal Acompanhado parou no aniversário de 2 anos da minha demissão. É muito louco, né? As coincidências da vida, e mais do que isso me levou a refletir. E por que eu falo sobre independência? Foi muito importante pra mim o Mal Acompanhado ter parado, por mais que eu lamente e que eu ame o programa ainda. E que ainda nunca vou abrir mão da esperança da gente voltar a fazer. E eu espero que quando eu sou transparente aqui, vocês não entendam isso como um choro, né? Um lamento. Não, é muito mais uma exposição meio nua e crua da minha vida, que é o propósito dentro da minha cabeça em si. E aí eu não sei se, enfim, né? A minha trajetória ela é só minha, eu sei que vocês me acompanham como ouvintes, como espectadores, etc. Alguns como amigos também, mais próximos. Mas é engraçado que em abril eu tentei tudo. Eu falei, cara, eu vou melhorar minha rede social, e tudo isso funcionou, tá? Foi um aumento considerável da minha rede social, foi um negócio que me abriu espaço, que me apresentou para pessoas, que eu atingi gente. Comecei a fazer vídeo todo dia, né? Em abril eu fiz vídeo todo dia, cara. Foi bizarro. Todo dia de semana, né? Fim de semana nem todo dia eu fiz. Mas é muito maluco que eu mudei todo o meu conteúdo, eu não sabia o que fazer. E aí, cara, eu fui pensando estrategicamente em como me organizar para poder trabalhar. Enquanto isso, minha reserva financeira, ela foi diminuindo, né? Porque eu fui usando da minha reserva da minha rescisão, e imprevistos acontecem, o carro bate,
o gato fica doente, tudo isso acontece, o cachorro fica doente, tudo isso vai dando gasto e você vai gastando e vai tentando entender como organizar a sua vida. Ninguém me ensinou a ser autônomo, né? Eu não sou herdeiro, dono de empresa, eu sou um moleque que foi criado, virei CLT, trabalhei 10 anos na área e aí virei autônomo por decisão própria. E é muito louco quando você faz uma decisão dessa, porque eu tive que bancar a minha decisão. E a minha independência tem muito a ver com bancar a minha decisão de viver do meu conteúdo e viver da minha arte, eu vou chamar assim talvez. E de tomar os meus riscos incontrolados ou controlados conforme eles aparecessem pra mim. É muito essa é talvez a parte mais maluca da minha vida hoje em dia e que 2025 me ensinou. Eu por muito tempo tratei em terapia a minha vida passada, né? Eu chamo de vida passada porque eu acho que é uma alusão bem legal, porque eu sinto que é uma vida passada, minha vida de TI, de gerente e tal. E ela pode ser minha vida futura também, né? Eu ainda posso voltar para essa carreira e tal, meu diploma tá lá, meu conhecimento tá aqui, minha habilidade de comunicação, que é o trabalho principal que eu fazia, eu continuo desenvolvendo, de gestão também, de organização de tempo, na minha vida privada, no meu trabalho aqui como criador de conteúdo, como influenciador e tudo mais, como comediante também. Então minha capacidade de comunicação ela só tá melhorando, ela não tá estagnada, e ainda assim eu lidava aquilo como um fracasso, né? Falei, pô, o Malcopado parou, se eu tiver que mandar currículo e voltar para o mercado de trabalho, eu vou ter que assumir esse golpe do fracasso. E aí eu fico pensando, meu amigo, que fracasso é esse? Tá ligado? Que tipo de fracasso é esse, né? Por que você tá assumindo uma derrota, sendo que você ainda tá de pé e tem... Hello, I'm Diane Morgan. If you know who I am, you know who I am. If you don't, who cares? I'm here to explain Italian Time, a holiday phenomenon where Italians throw away their clocks and gather for eternity with San Pellegrino. I've been at this party so long that I've eaten 5 courses, hugged someone's grandma twice, and been offered a job in the family restaurant. So this holiday season, make sure to bring enough San Pellegrino to last you through the meal, the after meal, and the entire goodbye ritual. San Pellegrino, holiday on Italian Time. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Tem jogo pra rolar, tá ligado? Tem bola pra rolar, tem tempo ainda de jogo, dá pra virar. E aí eu comecei a acreditar que dava pra virar. É engraçado quando eu penso nos meus projetos nesse ano. Reinaldo Jaqueline, ele surgiu com força nesse ano, né? Ele acabou de completar um ano no dia 19 de dezembro. Mas o primeiro ano de projeto foi agora, né? Foi 2025. E cara, a gente saiu do zero, construiu um projeto legal, já trouxe um público maneiro no financiamento coletivo, já estamos discutindo publicidade, estamos com uma parceria bem legal com a agência de podcasts produzindo ele, ou seja, um projeto que eu tenho, que tem uma produtora, que tem outros 2 companheiros que eu admiro muito, o Nicolas e o Vitor, cara, além de serem amigos, né, pessoais, com quem compartilho a vida, são pessoas que eu, cara, admiro muito o trabalho deles e a competência deles e a capacidade de comunicação deles, então me inspiro neles também. E aí isso foi rolando esse ano, o Reinaldo Jaqueline veio, eu migrei meus podcasts que estavam numa outra plataforma, tudo pro Spotify. As coisas foram caminhando, foram acontecendo. Eu comecei a habilitar o plano de publicidade do Spotify, inclusive, eu já citei isso um pouco no Pensamento Extrusivo, mas é uma coisa que me deu... eu tô usando isso de exemplo, porque eu encontrei saídas para compensar a falta, inclusive financeira, de estabilidade que o Malcopado me trazia, né? E isso foi acontecendo ao longo do ano, eu fui conseguindo me desenrolar, me desenvolver, até que em setembro, na verdade, em julho para agosto, eu recebi o contato da galera do Jovem Nerd para conversar sobre as lives e para entender o projeto, e pra gente bolar um projeto que fosse funcionar. E, cara, graças a Deus, enfim, a gente trabalhou muito para que chegasse nesse fim de ano e a oportunidade acontecesse, e aconteceu. A gente fez aí as lives a partir de setembro, e desde setembro, então, eu me vi afogado em trabalho. Eu me vi com 15 horas de live por semana, tocando... outra coisa que surgiram esse ano também foram os spin-offs, né? O Pensamento Extrusivo e o 8 é a Faixa lá no Peladranet. E o próprio Reinaldo Jaqueline tem o extra dele, né? Então, de 3 podcasts previstos de começo do ano, eu passei a ter 6. Na verdade, de 4, né? Que tinha ele de novo, mas que tinha um acompanhado também. Eu perdi um acompanhado, fiquei com 3,
mas na verdade já teve o extra do Reinaldo Giacchellini, então continuei com 4. E aí, mais um spin-off para cada programa, fiquei com 6. Se contar a live, eu tô envolvido em 7 episódios, 7 projetos. Na verdade, a live são 3 vezes por semana, então se você somar, são praticamente 9 conteúdos que eu entrego por semana. E aí eu falei, cara, eu passei a vida inteira no meu trampo de TI, trabalhando 8 horas por dia e tudo, entregando um podcast. Às vezes 2 com pauta livre, mas um, geralmente quero pelada, né? E hoje eu tenho 9. Olha de tantos lugares que pode vir o meu sustento, que pode vir o meu público, que eu posso estimular. E nesse meio tempo as coisas aconteceram, né? Evento no Spotify, participações no Vortex. Cara, esse ano, no começo do ano eu participei, inclusive eu lamento muito que o Mal Comprado parou bem nessa época. Porque foi bem na época que eu participei do processo seletivo pra Bolha, do Vitor Hugo. Que, cara, foi assim, a minha independência, eu acho que ela envolve muito, e aí é um autoelogio, e foda-se, eu vou me elogiar aqui, da minha capacidade de não abaixar a cabeça, cara. Porque essas bobagens mesmo, pô, e é uma bobagem do caralho me inscrever pra Bolha, óbvio que eu fiz sacanagem, e óbvio que eu nunca tinha intenção de ir no reality até o final e ganhar o reality. Isso nunca foi minha intenção na Bolha, né? Eu sempre quis me inscrever, tentar entrar pra... Cara, participei da Bolha. Puta, ia ser engraçado, né? Ia ser divertido. Pra mim era uma história de bar, era uma anedota pra eu contar num Nerdcast, num Vortex, etc. E aconteceu, eu já não tinha mais Mal Acompanhado, que era pra... Era o lugar perfeito pra eu falar sobre isso, né? Pra eu abordar isso. Mas, cara, tudo que rolou esse ano foi impressionantemente uma lição em 2 aspectos. O primeiro aspecto é de que eu perdi o medo de não ser capaz, de não ser competente. Tudo aquilo que eu via como temporário, e quando eu olhava pra minha vida passada, eu falava, cara, talvez eu tenha que assumir o fracasso dessa vida e voltar, eu sentia que uma hora eu ia fracassar. Tá ligado? E desde o começo, desde 2023, eu pensava, em algum lugar do meu inconsciente, isso aqui é temporário. Minha vida não é aqui. Minha vida é dentro do escritório, ou fazendo home office para uma empresa de fora, fazendo 8 horas por dia, ganhando meu dinheiro com um trabalho que eu não odeio, mas também que talvez eu não ame. E o ano andou. O ano caminhou. Isso olhando só para o meu trabalho profissional, só para minha trajetória profissional. É claro que a minha vida tem vários outros aspectos, né? Que vou abordar eles daqui a pouco também. Mas é curioso como eu me afoguei em trabalho a partir de setembro, e isso me fez bem. Isso me preencheu. Óbvio que isso também me cansou e me exauriu. Me deixou exausto como nunca. Mas me fez bem, cara. Eu fui pra BGS tentar vender o peixe da live com a galera do Jovem Nerd. Foi incrível o dia que eu passei na BGS, o período ali, no fim de semana. Teve Nerdcast 1000. Cara, ter sido convidado pro Nerdcast 1000 é um orgulho que eu vou carregar pro resto da minha vida. Porque eu fui convidado pra fazer a cobertura por conta do projeto de lives. Ver como são as coisas, né? O Mal Acompanhado acaba, eu achei que era meu fim com o Jovem Nerd. Passam 6 meses, 7 meses, e eu tô lá no teatro. Não só cobrindo o Nerdcast 1000 e falando com vários de vocês, que eu sei que parte da minha audiência vem de lá também, mas também gravando no palco com os caras que são meus heróis nesse tipo de trabalho. E eu falo menos disso do que eu gostaria, mas talvez mais do que eu deveria, porque eu sei que já tem gente que me acha um puxa-saco do caralho. Mas esses caras são meus heróis, são minhas inspirações. É por eles que eu gravo. É por eles que eu gravo. É por causa deles. Por ouvir eles com 18 anos de idade, 19 anos de idade, na faculdade, num laboratório da faculdade fazendo um trabalho até tarde. É por eles. Sabe? E tá lá naquele momento foi incrível. No ano que eu achei que meu vínculo com o Jovem Nerd tinha acabado. Depois, no mesmo mês, a própria Carne, eu convidado ali pra fazer outra cobertura, que viraram 2 Nerd Offices, né? Pô, incrível isso. E eu já falei disso aqui, mas olhando pra trás hoje, eu olho que a crescente de confiança que me levou à sensação de independência, de... Cara, se algum projeto meu acabar, tudo bem. Se o dentro da minha cabeça acabar, tudo bem. Se o Pelada na Net acabar, vai completar 14 anos agora em janeiro, talvez esteja tudo bem. Eu tenho certeza que eu vou sofrer, né? Que é a vida investida nisso. Pelada na Net sobreviveu a muita coisa na minha vida, cara. Mas... tudo bem. Hoje eu sinto que eu me viro. Inclusive, o segundo ponto, que é podendo voltar para minha carreira de TI, que também é minha, também sou eu. Isso que uma vez me trouxe angústia e medo de ter que voltar,
hoje, de certa forma, me traz conforto, por saber que eu tenho pra onde correr também, pra lá. Em vez de virar uma porta fechada pra um lado, virou uma porta aberta pro outro pra mim. É muito louco, assim, a relação com o meu trabalho, que permeia todas as áreas da minha vida. E aí de tudo que eu vivi esse ano, né? Sentir, fortalecer minha relação, meu relacionamento com a Ana, da gente estar aqui dividindo tudo junto, e só ela sabe o que eu passei, né? Só ela sabe cada detalhe. Acho que a única pessoa além de mim que sabe cada lágrima do meu sofrimento e cada sorriso da minha alegria é ela. Cada apreensão, cada momento, Cara, só ela sabe a minha luta. Por mais que esteja em Araraquara e esteja próximo da minha família e tudo, ela tá aqui no dia a dia comigo. E aí me senti reaproximando cada vez mais dos meus amigos, tendo uma rede de apoio maior aqui em Araraquara, podendo viver coisas aqui na minha cidade, mas também me permitir encontrar meus amigos em outros lugares, estar sempre em São Paulo que eu puder, para um aniversário de um amigo, para uma festa, para uma confraternização, qualquer natureza que seja. E aí culmina no fim do ano muito mais confiante pra mim em vários aspectos da vida, que não é só flores também, né? Esse ano me trouxe algumas angústias, já falei algumas profissionais, mas no nível pessoal, cara, eu e minha família, a gente perdeu um cachorro esse ano, que é o Lilico, que foi muito rápido. Ele tava velhinho já, mas a piora dele foi muito rápida. E nunca é fácil perder um bichinho, por mais bichinhos que a gente tenha, e por mais que eu nunca vá me arrepender de ter bicho. Assim, pra mim, se eu fosse resumir minha vida numa parada, por mais loucura que seja, é criar bicho. Essa é a minha vida. Eu falo disso no trailer de apresentação do Dentro da Minha Cabeça, talvez vocês nunca tenham ouvido. Mas antes de prestar computação, eu queria ser veterinário, porque eu amava bicho, porque eu sempre amei bicho. E aí, uma vez eu fui numa feira de ciências, uma feira de emprego, né? Não feira de emprego, feira de profissões, né? Na Unesp aqui em Araraquara, quando eu era 16 anos de idade, eu estava no segundo colegial. Era uma criança, adolescente. A primeira frase da pessoa que fez a palestra sobre veterinária foi: se alguém tá aqui porque gosta de bicho, pode ir embora agora, né? Ou algo do tipo. Talvez ela tenha falado: se alguém tá aqui só porque gosta de bicho, pode ir embora agora. E eu fui embora puto. Eu segui ordem, né? Que é isso, porra? Não é pra mim? Não é pra mim, eu acabei desencanando. Mas eu acho que faz sentido, né? Porque o veterinário, ele tem que gostar de bicho, obviamente, mas ele tem que ter a frieza de fazer o que é importante pro bem-estar do bichinho ali. Esse ano eu tive que fazer pelo Lilico, uma decisão difícil. Junto da minha família, claro, não fiz sozinho, né? Mas cara, fazer isso todo dia e ser a mão que toma as decisões, caralho, eu nem posso imaginar. Enfim, o Liliquinho vai viver sempre com a gente, né? No nosso coração, nossa memória. Mas é difícil, cara. Um ano muito ansioso pra mim. Muito ansioso. Por vários momentos no ano eu me encontrei perdido, sem saber o que fazer. Ninguém te dá a resposta quando você não sabe nem a pergunta. E quando a pergunta envolve o que fazer da vida, é um existencialismo puro pra mim. Porque quem eu sou se não sou o cara que grava, o cara que geme, o cara que faz piada, que ri? Eu a vida inteira me vi assim. E eu acho que esse ano foi sobre a independência de aceitar que eu sou isso aí. E isso envolve todo esse lado de incerteza, de correr atrás. E eu não tô aqui pra fazer papo de coach, não. Sendo bem sincero, existem vidas mais fáceis do que a que eu tô escolhendo levar. Isso não é demérito para as vidas mais fáceis, inclusive. Tem hora que eu trocaria tudo pra estar num empreguinho estável, ganhando meu salário no fim do mês, trabalhando só 8 horas por dia. E, óbvio, tem gente em situações muito piores. Eu não posso reclamar da minha vida porque eu trabalho fazendo um podcast. Eu não tô pegando metrô lotado, trampando 6x1 num caixa de farmácia. Eu sei que tem gente muito pior. Por isso que eu, inclusive, além de tudo, o individual, eu tento ser uma voz que some no coletivo, né? Por isso que vocês nunca vão me ver fugindo da raia. Eu nunca vou querer fugir da raia. A minha maneira, e de forma inteligente, para eu tentar me posicionar, eu vou sempre me posicionar. Essa é a minha intenção. Não por uma validação moral minha de ser superior a ninguém. Não é por isso. Mas por saber que esse é um trabalho que tem que ser feito. Um trabalho de falar, de não ignorar os problemas reais que existem e de se posicionar. Eu aprendi isso com o Pelada e aprendi isso, né, com os casos de racismo no futebol, de homofobia, e aí os casos do Dani Alves e Robinho que, cara, extrapolam, né, qualquer tipo de notícia que a gente esperava falar num programa sobre futebol. Mas
isso me trouxe essa coragem de combater. E eu fui encontrando a minha maneira de fazer as coisas, que talvez não seja a maneira mais lucrativa e nem a mais produtiva, mas ela é minha. E ela é uma maneira que cada vez mais vai ficando confortável para eu realizar. E eu percebo que a minha coragem é valorizada. Não só por ouvintes como vocês que estão aqui fielmente do meu lado, mas por, cara, contratante, por parceiros como o próprio Jovem Nerd que voltou e por aí vai. Me senti valorizado, me senti abraçado. Eu acho que eu desejo isso pra todo mundo, sabia? Porque eu já falei disso mais uma vez aqui. Não tem dia fácil só não, mano. E eu olho pra trás e vejo os dias difíceis e a minha vontade é de me dar um abraço por dia. Por cada dia que eu passei esse ano, eu queria voltar no tempo e me dar um abraço. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu sei que eu passei. E não é fácil não. E cada um tem seu drama. E eu acho que você tem que ignorar às vezes os probleminhas no Notre Dame. No sentido de... A gente às vezes acha que a gente não é digno de sofrer. De chorar a nossa luta. Nosso sofrimento. E a gente é pra caralho. Só a gente sabe o que a gente passa. Então... Olhar o tempo pelo retrovisor envolve remexer um caldeirão de sentimentos que às vezes a gente não tá pronto pra fazer. Mas tem que fazer sem estar pronto mesmo. Porque essa herança desse ano de 2025 é tua herança, né? De cada um de nós. Cada um tem a sua bagagem, a sua herança pra lidar. Então, eu acho que o que me falta real, e aí é uma parada de sessão de terapia dessa semana, inclusive tô oficialmente em recesso. Atenção, malucos que querem me ver mal, esse é o momento, tá? Sem tratamento psicológico agora até o mês de janeiro. Então, assim, se preparem, hein? Quiser me ver na lama, primeiro me tire do chão, né? Do concreto. Me arraste até a lama. Mas brincadeiras à parte, o que eu discuti muito essa semana com a minha terapeuta é que talvez seja a hora de olhar um pouco pro futuro, né? Talvez eu tenha me preocupado tanto com o passado, com o presente, e não deixar a peteca cair, que hoje eu consigo admitir pra mim que, cara, a peteca não cai. Tá estável. Eu tô firme. A peteca não cai. Óbvio. Tudo isso vem também na compreensão do conforto de tudo que eu construí é meu, desde a minha faculdade, a minha carreira em TI. Então eu consigo manter a peteca no ar, seja com qualquer ferramenta que eu tenha que usar pra isso. É muito doido, cara. É uma injeção de confiança que vem muito pelo carinho que eu recebi, tanto nos últimos tempos, quanto nesse ano todo de vocês. Então... The Subaru Share the Love event is on, from November 20th to January 2nd. For 18 years, Subaru and its retailers have supported over 2,700 local charities through the Share the Love event. When you purchase or lease a new vehicle during the 2025 Subaru Share the Love event, Subaru and its retailers will make a minimum $300 donation to charity. Visit Subaru.com/share to learn more. Here's my 30-second story with Guinness. As soon as my sister and I get home for the holidays, we don't even unpack. We head straight to our pub. The bartender already knows our order, Guinness and fries. We laugh all night, catch up with old friends, and walk home with faces sore from smiling. It's one of my favorite nights of the year. That was my 30-second story with Guinness. Guinness Draft Stout. Please enjoy responsibly. Imported by Diageo Beer Company, USA, New York, New York. Nesse ano de 2025 eu venho fazer algo que eu raramente faço, que é olhar pra 2026 e pensar quem eu quero ser, quem eu quero estar. Esses dias eu tomei uma bronca fodida da Ana no almoço, porque eu fiquei falando pra ela sobre trabalho e sobre um projeto novo que eu tava pensando pro ano que vem, com alguns amigos meus e tal, que eu conversei na CXP com os camaradas e tal, e a galera adorou a ideia que eu tive. E aí eu falei disso com a Ana, e a Ana falou: mais um projeto? Você tá aí com live 3 dias na semana, 6 podcasts pra tocar, você pegar mais uma coisa pra fazer. E eu entendi muito que esse recado dela vinha de uma forma de carinho. Da minha namorada não quer me ver morrendo de trabalhar, porque ela tá me vendo, me esguelando, me esganiçando aqui pra soltar tudo que eu tenho que soltar. Mas eu respondi pra ela com muita confiança, eu não sei o dia de amanhã. Como o Mal Acompanhado acabou, o dedo na minha cabeça pode acabar, pode acontecer alguma coisa que não faça sentido mais ter o projeto. As lives podem acabar. O Pelada pode acabar. Então eu fico feliz de planejar coisas novas. Ainda que eu não prometa que elas vão ver a luz do sol, porque
Talvez eu realmente não tenha tempo pra tocar projetos novos. Mas discutir eles, e daí? Qual é o problema? Isso me mantém criativo, isso me mantém são. Enfim, eu só tenho a agradecer por tudo nesse ano de 2025. A todos vocês, os ouvintes principalmente. E aí, em especial, a galera que colabora no financiamento coletivo. Eu venho fazer um pedido especial pra você que tá ouvindo esse programa. Se você nunca apoiou projeto nenhum, se você já cansou de ouvir a galera falando sobre isso, tem 1000 criadores de conteúdo por aí, 1000 eu chutei baixo, muito mais que isso, tentando, buscando viver do que eles amam. Se você puder apoiar algo que você gosta de ouvir, consumir, de qualquer natureza, apoie, cara. Eu não tô falando só de mim, não. Óbvio que se você puder me apoiar, eu vou ficar muito grato. Porque a gente não sabe o drama de cada um, o que cada um passa, quantos lilicos estão por aí sendo perdidos, né? Ontem mesmo a gente levou o Petisco no veterinário, que ele tava com uma questão no rim, e aí era o retorno dele e tal, e saímos super felizes lá, porque aparentemente a parede da... Enfim, tá tudo bem com ele. A bexiga dele tá bem, tá tudo bem. Ele tá clinicamente bem. Agora ele só voltou a ser o gato folgado, mas com a barriguinha depilada dele, que é maravilhoso. A gente não sabe quanto a gente tá passando por problema, por dificuldade de família, seja com bichinho, seja com parente. Então apoie o financiamento coletivo aqui do Tem na Minha Cabeça, se você puder, mas dos seus criadores de conteúdo. E aí, cara, saiba, de verdade, não faz diferença se você pode apoiar com R$1, R$2, R$3. Apoia, cara. Pro cara é um conforto ler teu nome. Saber cada uma das pessoas que apoiam ele. É um puta num conforto. É absurdo. Principalmente para projeto independente, de pessoa que, como eu, toca tudo sozinho. E eu quero terminar esse episódio projetando pro ano que vem. Projetando que eu vou seguir em frente nesse caminho. Eu não sei exatamente qual é o caminho, tá? Eu só sei que é pra frente. E aí, se vai aparecer um bosque pra eu passar no meio, se vai ser um deserto, eu sei lá, eu me sinto navegando e eu não sei ainda, não tem mapa ainda pra eu olhar. E eu vou continuar navegando. Ano que vem, 2026, tem tudo pra ser uma sequência. E como eu disse no monólogo, na prática meio que nada muda, né? Meio que nada muda. A gente vai virar o relógio, no outro dia a gente vai acordar de ressaca, comer o resto da janta do ano novo e vida que segue. Por isso que eu acho mais importante olhar pra trás. Olhar pro tempo no retrovisor, olhar pros nossos erros, pros nossos momentos difíceis e tentar evitar eles. Mas também olhar pros nossos acertos e, cara, se dar esse abraço de parabéns, tá? Por ter chegado até aqui. E eu só posso dizer pra vocês que eu desejo a todos vocês que vocês tenham um feliz ano novo. Que vocês possam aproveitar esse período pra, como eu fiz aqui, refletir sobre todo esse ano de 2025. Como eu agradeço a cada uma das pessoas que eu convidei, que topou o convite pra estar aqui comigo, pra gravar esse programa, ou todos os outros programas que eu gravei. É incrível e é um privilégio poder fazer o que eu faço. Um privilégio pelo qual eu vou lutar até o fim da minha vida pra seguir fazendo. Porque esse aqui também, além de ser um privilégio, é meu sonho. E aí, ninguém vai tirar meu sonho da minha cabeça tão fácil assim. A gente se vê no ano que vem, que por acaso, na coincidência, acaba sendo ainda essa semana. Então, até sexta-feira, até breve, tamo junto, muita alegria, muita tranquilidade. Valeu. Brinde pra todos vocês, alegria. E Vasco da Gama e nada mais. Independente do que aconteceu na final da Copa do Brasil, porque quando eu tô gravando isso, eu não sei. Alegria. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de levar esse papo improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar comigo. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Tem links na descrição. Dê suas 5 estrelas pro programa no Spotify e siga também o programa lá no Spotify, por favor, ou em qualquer outro agregador de podcast que você utilizar. Isso ajuda demais a fazer a audiência do programa crescer. Comente tanto em redes sociais quanto na área de comentários do episódio adicionada lá no Spotify. Imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana por aqui? Isso é possível através do nosso financiamento coletivo, que visa um plano de metas e recompensas para produzir cada vez mais conteúdo por aqui. Você pode participar colaborando em qualquer uma das 3 plataformas. O Apoia-se, apoia.se/dentro da minha cabeça. O Patreon, para você que está fora do país, pode ser uma boa, que é o patreon.com/dentro da minha cabeça.
e a nossa chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. E-mail esse que também é o e-mail para você tirar suas dúvidas, mandar seus feedbacks ou mesmo mandar sua proposta comercial, caso você tenha alguma para mim. cabeçadovidani@gmail.com. Manda Pix, manda e-mail, fica tranquilo. E quando você apoia com R$20 ou mais em qualquer uma das plataformas de financiamento coletivo, você ganha acesso ao grupo de neurônios, que é um grupo de Telegram, onde a gente troca ideia pessoalmente, eu, você e os outros ouvintes membros desse grupo, que são meus pequenos neurônios, minha alegria. Tenho também produto à venda na Podcast Store, produtos em plural, por gentileza, camisetas, ecobags, pôsteres, ímãs, bottoms, enfim, tem muita coisa ali à venda em podcaststore.com.br. E tem o link no nosso site também. Aliás, para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui está bem descrito e tem links no site dentro da minhacabeça.com.br. Não se esqueça, toda sexta tem saído o Pensamento Extrusivo, que é o spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, também em vídeo, assim como os episódios principais aqui do programa. O Pensamento Extrusivo é um programa de recomendações que vão desde recomendação de série, filme, jogo, livro, etc., até recomendação de atividade, experiência de maneira geral. Se você nunca escutou, vale a pena dar uma chance. Sai toda sexta-feira, como eu já disse. E aí, tenho feito lives no canal da Kik, do Jovem Nerd, 3 vezes por semana. A gente tá em recesso entre o Natal e o Ano Novo, mas segue aí, kik.com/Jovem Nerd, tem link na descrição. Um feliz ano novo a todos vocês, obrigado pela audiência em todo o ano de 2025 e nos vemos no ano que vem. Até o programa que vem. Valeu!